tema do nosso podcast de hoje é sobre meio de transporte. Vou falar de uma tecnologia brasileira. Isso mesmo, foi um brasileiro que criou. Hoje vou falar sobre o aeromóvel. Você conhece? Vou apresentar esse incrível meio de transporte com base nos dados da empresa Aeromóvel e também das informações apresentadas no site da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. Vamos lá! As distâncias não medem mais em quilômetros, mas sim em tempo. Em 1959, durante um diálogo mantido no pátio do aeroporto dos Estados Unidos, com o empresário Rubem Berta, presidente da Varg na época, cunhou uma seguinte frase na vida de Oscar Koster que o desafiou. Disse Berta: "Não adianta mais aumentar a velocidade do avião. O problema é chegar ao aeroporto." O estímulo gerado a partir do diálogo com Berta conduziu Koster ao seu próximo grande passo na direção da inovação, a solução tecnológica capaz de melhorar e qualificar o transporte público em um cenário de cidades cada vez mais congestionadas pelo trânsito. O aeromóvel ele é um sistema de transporte de passageiros totalmente automatizado que foi desenvolvido no Brasil e que possui uma cadeia produtiva 100% nacional. Ele é um veículo leve sob trilhos que não tem a sua propulsão embarcada, ou seja, o motor que gera a força de tração do sistema fica desembarcado do veículo, fica fora do veículo, deixando o veículo mais simples e o mais leve possível. É se imaginar um barco à vela, né? Tu, em vez de botar a vela aqui em cima com o mastro esperar o vento soprar, né? Essa vela está presa no eixo dele e o próprio duto é um túnel de vento, né? Então tu toca o ar lá dentro, empurra e puxa ele com o vento gerado como tu precisa. O modo de deslocamento das pessoas e das cargas nas grandes cidades está mudando completamente e evoluindo em função do surgimento de novas tecnologias e de novas tendências da sociedade. A escolha de um transporte através de aplicativos no celular ou compartilhamento dos carros, surgimento de carros e ônibus elétricos autônomos em faixas exclusivas, o aluguel de bicicletas e patinetes elétricos mostram o surgimento nas cidades de um ecossistema de mobilidade revolucionário que permitem viagens mais rápidas, mais baratas, mais limpas, mais seguras, mais eficientes e mais personalizadas. Assim, tais tendências tecnológicas e sociais têm levado aos urbanistas planejadores a procurar cada vez mais modos de transportes elétricos autônomos sem condutores. Para o transporte de média capacidade surge o veículo automático em elevado, chamado pela sigla APM, que em inglês significa Automatic People Mover, que se espalha em muitas cidades ao redor do mundo, e principalmente nas ligações aos aeroportos. Neste contexto, o Brasil apresenta um sistema já em operação com sucesso no aeroporto de Porto Alegre e também na cidade de Jakarta, na Indonésia. Uma tecnologia brasileira, o aeromóvel. Para contextualizar um pouco melhor. Nós estamos praticamente a menos de 1.000 metros, ou aproximadamente 1.000 metros do aeroporto internacional Salgado Filho. Temos a estação aeroporto da Transurb especial para atender. Entretanto, hoje não existe uma ligação da Transurb diretamente com o aeroporto. Muitos usuários do nosso sistema, para chegar ao aeroporto, têm que caminhar a pé, né? Tem que fazer esse trecho a pé. Esse foi exatamente o problema apontado dos acessos. Então, é necessária uma solução de acesso ao aeroporto. O People Mover, ou APM, consiste em um sistema de veículos pequenos, elétricos, automatizados, sem condutor, que circulam em unidades simples ou em composições de múltiplos carros, guiados em vias elevadas de aço ou de concreto. Há mais de 50 aplicações de APMs em aeroportos em todo o mundo, mas essa tecnologia também tem sido usada para o transporte urbano, de linhas troncais em cidades ou regiões de população de médio porte. Exemplos de sistema de APM operando como transporte com uma capacidade em torno de 20.000
a 25 mil passageiros hora sentido, temos na França e também em Vancouver, no Canadá. Há APMs similares em construção em Taipei e na Cidade do México. Exemplos de sistema também APM com uma capacidade menor, entre 10 mil e 20 mil passageiros hora sentido, são aqueles implantados em Docklands, na Inglaterra, e em Kobe, no Japão. Há outros também com capacidade menor, implantados no Japão e também em operação ou construção em algumas cidades europeias, como Paris. Exemplos de APM que servem como aeroporto são inúmeros. Por exemplo, nos Estados Unidos, Atlanta, Chicago, Detroit, Miami, Orlando. Também temos em Jacarta, em Dubai, em Tóquio e agora em Porto Alegre, no Brasil. O aeromóvel é um modo de transporte automatizado que utiliza uma tecnologia inovadora, de tração a propulsão pneumática. Em comparação aos outros people movers, é substancialmente mais eficiente em termos energéticos por passageiro transportado e tem o menor custo para construção, operação e manutenção. Requer menos espaço para sua implantação e tem um mínimo de interferência no meio urbano onde é inserido, graças ao seu processo de construção comparado com outros sistemas em elevado. O aeromóvel teve sua concepção desenvolvida no final do século XX e possui uma aplicação e operação em Jacarta, na Indonésia, o aeromóvel 1.0, e funciona há mais de 30 anos. Não obstante, a plataforma do aeromóvel tem recebido melhorias contínuas, tendo sua segunda aplicação comercial implantada em Porto Alegre em 2013, com muitos aperfeiçoamentos em relação à plataforma original. O último salto tecnológico, o Aeromóvel 3.0, introduz tecnologias significativas pela associação com empresas de nível internacional em fabricação de veículos, automação e construção, e em especial a sua associação com a Marco Polo, que é a segunda maior fabricante de ônibus no mundo. O aeromóvel possui 8 patentes vigentes, no Brasil, no Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha, Japão e China, e mais 5 pedidos de registro. A capacidade do veículo é de 150 passageiros. A capacidade da composição depende do número de veículos acoplados. O aeromóvel, com 4 veículos, pode chegar a 24 mil passageiros por hora por sentido. Em termos ambientais, o aeromóvel tem uma emissão atmosférica muito menor do que os outros meios de transporte, tanto em escala local quanto global. O sistema aeromóvel é revolucionário, porque conseguiu eliminar a necessidade de motores a bordo, como a consequente redução do peso dos veículos em quase 50%. No aeromóvel, os veículos são movidos a ar, por isso o nome, aeromóvel. Para a sustentação do aeromóvel, o elevado é formado de vigas de concretos do tipo caixão vazadas que formam um duto de ar dentro da via. Cada veículo é ligado por um mastro ou uma placa de propulsão, um pistão, localizado dentro desse duto de ar. Esse mastro atravessa uma ranhura longitudinal selada com abas de borracha. Ventiladores elétricos estacionários estão localizados ao longo da linha para soprar o ar no duto e criar uma pressão positiva, ou para retirar o ar do duto e criar um vácuo parcial. Um conceito muito simples, baseado no diferencial de pressão atuando nas placas de propulsão do veículo, que faz mover-se ou frear. Outro fator muito interessante é que o aeromóvel apresenta rodas e trilhos de aço. Isso remete a uma longa durabilidade. Em Jacarta, na Indonésia, por exemplo, após 30 anos de operações, ainda não foi necessária a substituição dos trilhos. Existem outros variados pontos muito interessantes a serem comentados sobre essa inovação brasileira e espero que eu tenha despertado seu interesse por conhecer meios alternativos de transporte público. Todos os dias podemos aprender algo diferente. E ficamos por aqui hoje. Até mais!